noite, estamos iniciando mais um programa Discutindo a Notícia, que vai ao ar pela TV aberta todos os sábados, das 20 às 20h30 horas. Estamos gravando esses programas do mês de dezembro no restaurante Il Papavero, na Alameda, Campinas. Há vários anos gravamos nos finais de anos o programa aqui no Il Papavero. E esse restaurante, na minha eleição, na eleição do Dr. Márcio e da Teca Jorge, que está conosco, é um restaurante que você come muito bem. Eu me tornei já cliente. O Fabinho, que é o maître aqui do restaurante, me atende sempre quando eu venho. E os frutos do mar aqui são deliciosos. Vale a pena você conferir e vir aqui na Alameda, Campinas, número 540. Se você quiser telefonar e reservar uma mesa, você pode ligar para o 3142-9963. Quero agradecer aos proprietários do restaurante, o Aldo Teixeira e o Faustino, que sempre colaboraram com o programa Discutindo a Notícia e gentilmente, aos meses de dezembro, nos cedem para a gravação correta do Discutindo a Notícia. Quero apresentar os meus convidados de hoje: Teca Jorge, psicoterapeuta holística. A Teca tem vários livros editados e o último agora, recentemente, com o nome de A Felicidade Não Tem Idade. Andei dando uma folhada no livro, muito bom, gostei. Parabéns, Teca. Obrigada. Nosso boa noite. Boa noite, muito prazer em estar aqui com você, revendo o Dr. Márcio, fazia um tempo que eu não via. E eu acho muito interessante porque a gente pode chegar e falar aquilo que a gente tem vontade e não tem cerimônia porque nós estamos entre amigos, não é isso? E eu acho que é importante para o povo saber, né? Eu me sinto uma comunicadora porque eu sou escritora, então eu acho que é muito importante. Sentimos muito felizes com a sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Você também pode acompanhar o programa pela TV Aberta, pelo site da TV Aberta, que é o www.tvaberta.tv.br. E também no YouTube, você digita lá, conta Discutindo a Notícia, e você vai ter acesso aos programas. Quero apresentar também aqui do meu lado direito o Dr. Márcio Strinbruck, cirurgião vascular e angiologista. Boa noite, meu amigo Márcio. Boa noite, Vicente. Boa noite, Teca. Boa noite, telespectadores. É sempre um prazer estar com vocês aqui, ainda mais nesse mês de dezembro, esse calor infernal, mas é sempre gostoso poder falar à vontade. Boa noite. Quero deixar a você também, telespectador, o site do restaurante Papavero, que nós não demos, que é o www.ilpapavero.com.br. Venham, porque os frutos do mar aqui no Il Papavero, a massa é fantástica. Vale a pena, vocês vão gostar muito. O tema de hoje é um tema que gera e gerou muitas discussões no Brasil. Nós temos praticamente esse ano 50 mil homicídios no Brasil. E ao mesmo tempo, 50 mil pessoas morrem em acidente de trânsito. Basicamente, 100 mil pessoas, somando-se as duas coisas, morrem por ano no Brasil. O que você acha disso, minha amiga Teca Jorge? Eu acho muito triste. Às vezes eu assisto o jornal, às vezes eu não assisto, porque a gente que tem filhos, enfim, a gente fica tão impressionado com isso, né? Com a impunidade, com a falta de respeito. Nós estamos vivendo um mundo hoje onde você falar a palavra respeito não existe. E, além disso, eu acho que essa coisa da Comissão de Direitos Humanos, que pode ter sido criada numa intenção muito boa, não funciona. Eu acho que a justiça no Brasil teria que modificar. Agora, quando se vê acontecer com os políticos o que a gente vê, infelizmente, acontece isso. Dessa impunidade, Teca, toda. 70,1% da população não acredita na polícia. O que está acontecendo com a nossa polícia? Bom, eu acredito na polícia, porque o dia que eu parar de acreditar na polícia, então eu não saio nem para ir na padaria. Entendeu? Que eu adoro andar a pé, né? Então, acredito sim. Eu só acho que tem muito conflito. Os policiais, lógico que não justifica,
mas não ganham adequadamente para aquilo que eles fazem, para o risco que eles correm. Eu já tive oportunidade de conversar com alguns profissionais da área, porque eu trabalho, né? E a gente sabe que são pessoas estressadas, que sofrem um estresse diário, né? Com armas que não dão condição de segurança absolutamente nenhuma. Uma colocação, se você me permitir. A população brasileira está anestesiada, quer dizer, 100 mil mortes por ano, e todo mundo continua seguindo e nem se dá conta do que está ocorrendo? É muito triste. 100 mil mortes, assim, de todo tipo, né? De todo tipo. Eu sou obrigada a falar, né? Nos postos de saúde, nos ambulatórios, na rua, nos shoppings agora. Virou moda. E agora, nesse ano que vem, a expectativa disso acontecer é muito maior, né? Infelizmente. Não sei se, lógico, todo mundo acompanhou o arrastão que teve no Rio, então fica uma situação que você daqui a pouco não consegue viver, você fica tenso, né? Para não fazer as coisas. Então, eu acho muito triste num Brasil que eu amo a minha terra, e acontecer isso que te tira totalmente a paz de você fazer as coisas mais simples às vezes. Andar, caminhar, ir até um parque, enfim, coisas que faziam parte do nosso dia a dia até 10 anos atrás, vamos dizer, porque não é uma coisa tão assim, que agora você não tem, você tem que tomar cuidado, né? Tem que vestir uma touca, você tem que se caracterizar para poder sair, entendeu? Sair com uma roupa bem simples. Bem estranha, bem esquisita, bem larga, um calçolão, alguma coisa assim, né? É muito triste. Doutor Márcio, os indultos de Natal, principalmente, continuam a colocar presos de alta periculosidade na rua. E aí, indagado as pessoas que estão fazendo esse procedimento, elas nos respondem da seguinte forma: isso facilita a ressocialização do preso, mas quem paga são as vidas humanas que morrem. Como é que fica? O problema não está só no indulto, isso daqui é um dos itens de todos os problemas. Com certeza. Né? Se a gente parar para analisar 100 mil mortos entre crimes e acidentes de automóvel, é mais do que muita guerra que houve no próprio Oriente Médio. Se fala tanto da guerra entre palestinos e judeus, entre xiitas e sunitas. É muito mais de longe. Morre muito mais gente aqui do que lá, isso eu posso afirmar. Uma outra coisa que a gente está vendo aqui é a subversão dos valores morais. Quer dizer, o cidadão não tem mais valor moral, não se ensina mais isso. Antigamente eu me lembro, no tempo de infância no tempo de criança, né, falam tão mal do militarismo, mas naquele tempo existia uma matéria na escola chamada Educação Moral e Cívica, onde nós aprendíamos como se comportar perante o próximo, as leis cívicas, os valores da nossa pátria, sermos patriotas. Um dia a gente só é patriota na hora de torcer pela Copa do Mundo, e ainda assim agora a gente está torcendo para que o Brasil perca, justamente para ir contra aquele treinador, aquele jogador que a gente quer, sabe? Então tudo foi subvertido aqui. Indulto de Natal e essas coisas mais tem a ver com os direitos humanos que a Teca falou. Me desculpe, os direitos humanos só estão vendo os bandidos, não estão vendo aqueles. Cadê os direitos humanos das vítimas? Em países muito mais desenvolvidos que o nosso, o camarada tem pena de morte e a família ainda paga a bala que vai matar. Primeiro. Segundo, não tem choro nem vela. O que aconteceu agora com os nossos políticos mensaleiros, na China, por exemplo, já seria pena de morte. Pena de morte, com certeza. Entende? E outra, como eu estava falando, a subversão dos valores morais, corrupção existe no mundo inteiro. Porém, ela é vergonha lá fora. Aqui parece que é uma honra, é um orgulho o cara ser esperto e corrupto. Nos Estados Unidos, já teve gente que se matou ao vivo, à frente de uma câmera, porque foi pego. No Japão, a mesma coisa. E quanto à polícia, eu vou ser sincero, eu trabalho com médicos que são da polícia, tenho contato com oficiais da polícia,
Eu acredito na polícia, eu acredito na seriedade da polícia. O problema da polícia está no comando, não o comando militar, mas o comando que vem de cima, do governo. Não estou falando mal nem bem do nosso governo atual. E aí uma pergunta que encaixa nisso que o senhor está dizendo. A política no Brasil atrasa e dificulta a solução da violência? Mas sem dúvida nenhuma, isso é fato, porque eu sei disso, porque justamente por conversar com policiais, eles são seres humanos como a gente, mal remunerados, deviam, porque às vezes eles dão a vida própria para salvar a gente. Isso. Primeira coisa. Segunda coisa, então, às vezes a gente pergunta, poxa, mas o cara espezinhou em você, vocês não podiam ter atirado, atira na perna, o cara vai sair, vai matar a gente. O cara matou. Não, se eles derem um tiro com a arma é apreendida, eles vão não sei quanto tempo para o psicólogo, exatamente. Aí vai ter uma investigação, ou seja, tiram os policiais da rua, porque os direitos humanos vão. Então, eles dependem de uma ordem que vem do governo. Não estou falando especificamente de São Paulo, eu falo do Brasil todo. Mais uma pergunta, doutor Márcio. O senhor acha que a inteligência da polícia está se comunicando corretamente com a população? Porque existem alguns que estão criticando que a polícia não está sabendo conversar com a população. Olha, eu vou ser muito sincero, eu acho que a polícia brasileira tem que melhorar. Isso tem que melhorar, como qualquer outro país, ela tem que melhorar, crescer. A inteligência da polícia funciona, assim, quando eles querem, eles conseguem, muita coisa. O problema da polícia, eu acho que agora está na imagem. Da mesma forma como, infelizmente, você pode mexer e dar um ar negativo à imagem de alguns políticos, isso infelizmente é a artimanha de muitos políticos aqui, né? Quando está chegando uma eleição, começam a inventar dossiês, começam a inventar um monte de coisa. Então existem aqueles que querem espezinhar na polícia e fazem o que fazem. Concordo, plenamente. O policial é um ser humano, tem sangue que nem a gente, tem um sistema nervoso como a gente. Eu acho que tem muita... E que não pode andar com a roupa onde mora. Não pode. Porque senão é morto. O policial tinha que receber do governo moradia em local seguro. Nossa. Eu acho. Eu também acho. Ninguém devia ter acesso aonde eles moram. Conclusão do programa de hoje. Nós somos seres biopsicoespirituais. E todo homem que estiver voltado para o espiritual, ele será um melhor homem, um melhor policial, um melhor profissional. Este é o conteúdo que o programa Discutindo a Notícia acha que é um caminho importante para nós seguirmos à frente. Vamos ao nosso break. Estamos agora no segundo bloco do nosso programa, onde falaremos sobre especialidades que fazemos no dia a dia. Estou em minhas mãos com o último lançamento, o livro A Felicidade Não Tem Idade, de Teca Jorge, e já estou lendo esse livro com muito cuidado, com muito carinho. Obrigada. Teca, você diz aqui no capítulo 10, Verdi compunha obras revolucionárias com 81 anos. Titien tinha mais de 80 anos quando começou seu Pietà. E Picasso, ao fim de sua vida, estava em plena atividade criativa e física. O ser humano mais velho torna-se mais frágil às ameaças do exterior, porque ele reage mais lentamente a todas as emoções. Uma dica sua para melhorar a velhice? O que está na moda? Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Acreditar em você, né? Não se estressar por coisas que não valem a pena, né? Porque não sei o que, eu esqueci o negócio. Não, eu acho que assim, a vida me ensinou, né? Pelas situações que eu vivi, passei, que não adianta quando você
É a mesma coisa quando quando você perde um objeto, e aí você quer procurar aquele objeto e você não acha. Você fala, mas não é possível, eu tinha certeza que estava aqui. Estava aqui, mas você estava pensando em outra coisa e guardou. Então, é um exemplo que parece bobo, mas é isso, né? É a gente tentar levar a vida o melhor possível. Então, o que eu procuro mostrar no livro, e que foi até muito interessante, que quando eu fiz o lançamento, que foi na Saraiva, as pessoas os amigos não tinham chegado ainda, que choveu torrencialmente no dia, a mesa ficou rodeada de jovens, de adolescentes. Eu falei, mas meu Deus, o que eu vou fazer com essa meninada que volta com esse livro, né? E aí, de repente, me veio uma luz, porque eles me perguntaram, né? O que era, se eu estava lançando um livro, sobre o que era, enfim. E eu fiz uma rápida, um resumo para eles, uma sinopse, vamos dizer. E eles ficaram ali o tempo inteiro, e eu achei bastante interessante. Isso me deu ideia até para mais para frente escrever para adolescentes, né? Eu acho que são sinais de Deus. Então, eu acho que nós temos sinais no nosso dia a dia, de manhã, de tarde, à noite, quando a gente acorda, através de uma pessoa. Só que nossa vida é tão corrida, e isso foi um dos casos que eu te falei que não dirijo, porque como eu trabalho numa área que é absolutamente de concentração, e não que eu seja mais responsável do que ninguém, não é isso, mas eu uso muito mais energia mental, né, de concentração, naquela pessoa especificamente que está na minha frente, esperando de mim, se não uma solução, um caminho para que ela melhore. Então, quando eu cito essas pessoas, porque existe um mito, né? Quando a pessoa faz 50 anos, ou 50 e poucos anos, ou 60 anos, enfim. Quando alguém me pergunta, tem um amigo que me liga para me cumprimentar e diz, quantos anos você está fazendo mesmo? Eu falo, mas que coisa chata. Todo ano você me faz essa pergunta? Eu nem sei, eu falo para ele, já esqueci, né? Brincadeira, nós somos amigos há 30 anos, ele é um profissional também da área, como eu. E ele já ri, porque ele já pergunta agora para mexer comigo, né? Mas não é porque eu quero esconder a idade, eu brinco, eu falo, é só falar a idade do meu filho mais velho, que é fácil calcular, né? Mas é essa maneira de entender as coisas que eu acho que é muito importante. E essa qualidade da alimentação, a qualidade de fazer um alongamento, fazer um exercício. Eu faço alongamento há muitos anos, né? Então isso me ajudou muito. Eu acho que a pessoa tem que fazer um exercício e tem que entender que a velhice está na cabeça. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Muito obrigado, Teca. Amigo Márcio, Dr. Márcio Strenbruck, eu sou um admirador do seu trabalho. Recentemente, uma pessoa amiga começou a se queixar que a pele estava inchada, estou com problema vascular e eu mandei ela até você. E ela, na consulta, disse a você que tomava um medicamento, você disse assim, esse medicamento que está inchando a perna. Ela parou de tomar o medicamento e tudo voltou ao normal. Veja como a orientação médica é importante, porque a pessoa, de repente, estava tomando o medicamento e aquilo estava contribuindo para que ela tivesse aquele inchaço na perna. Muito bem. Quais os avanços tecnológicos para os tratamentos de varizes e também com a orientação medicamentosa? Bom, as varizes, como eu disse no outro programa, são dilatações, né, de veias, e elas, como há um enfraquecimento e arrebenta, entre aspas, o elástico que existe na parede delas, elas não servem para mais nada. Então o tratamento consiste em tirá-las do circuito onde elas roubam sangue. Bom, para a gente poder falar em tratamentos e tecnologias, a gente tem que saber que existem alguns tipos de vasos dilatados. Tem aqueles fininhos, né, que são capilares que se dilataram. Eles são mais antiestéticos do que problemáticos. O problema é que eles, quando dilatam, é porque a sua drenagem não está boa. Então ele às vezes é a pontinha de um iceberg, demonstrando que alguma veia está ruim e não está drenando o sangue adequadamente, porque a circulação começa desses fininhos e vai para veias maiores. Existem as microvarizes, né, que são veias que a gente chama de veias reticulares, são veinhas pequenas que se dilataram, estão doentes, alimentam esses vasinhos, que são as telangiectasias, e por sua vez também já podem trazer alguns problemas.
E as varizes propriamente ditas, que já são veias maiores e que nelas também se incluem veias mais profundas, como a veia safena, que todo mundo já ouviu falar, porque se tira da perna para fazer uma ponte no coração. Porém, só se tira da perna quando ela está boa. Quando ela está ruim, doente, ela tem que ser tirada da circulação e não guardada. Muito bem, então falando em tecnologia, então a tecnologia ela avançou muito, tanto na área diagnóstica como na área terapêutica. Na área diagnóstica hoje em dia nós temos alguns equipamentos, entre eles o ultrassom com Doppler, que é um aparelho que ao mesmo tempo faz um ultrassom, ele identifica vasos e o seu calibre para dizer se estão dilatados ou não, e o efeito Doppler que ele tem, não vou entrar no mérito da física disso, mas ele demonstra como está o fluxo sanguíneo, se está retrógrado ou anterógrado. O anterógrado é o normal, o retrógrado é quando ele está na contramão. E as veias têm um fluxo sanguíneo de mão única, ela não pode vir na contramão. Muito bem, isso faz o diagnóstico principalmente de veias profundas com problema, entre elas as veias safenas ou as veias internas da perna. Porém, mais modernamente, o que acontece? Nós sabemos que esses vasinhos muitas vezes são alimentados por veias doentes que não são vistas a olho nu, mas elas também não são enxergadas por esse ultrassom. Então já existe hoje em dia alguns equipamentos que, por transiluminação, a gente consegue ver em visão direta essas veias e, mais modernamente ainda, existe um equipamento chamado VenViewer que, através de realidade aumentada, ele filma a perna no local que a gente quer diagnosticar, a imagem em infravermelho ela é trabalhada em computador e projetada no mesmo lugar, ou seja, nós temos uma visão em loco de veias que nós não vemos a olho nu. Isso é muito importante no diagnóstico e no tratamento, porque vasos sanguíneos, como essas microvarizes, quando tem até 3 milímetros, hoje em dia já não precisam mais ser retiradas cirurgicamente. Você consegue fazer um trabalho com laser nessas veias reticulares. Com isso, e com essa visão agora da realidade aumentada, consegue-se atingir vasos que antes não se conseguia a olho nu. Então, por isso, não se tinha muito sucesso no tratamento dos vasinhos. Então, tratando a raiz do problema, hoje em dia também, com uma outra modalidade de laser associada a aplicações, consegue-se tratar esses vasinhos. E no que concerne às safenas, que antigamente tinham que ser arrancadas, hoje em dia se consegue, através do laser endovascular, fechá-la por dentro, como se fosse uma solda do próprio organismo absorve. Ou seja, hoje uma cirurgia de varizes, tecnologicamente sendo realizada, não é feita uma incisão, não é dado um ponto, e a recuperação, que antigamente chegava às vezes a 40 dias, hoje pode chegar a 5 dias, uma semana, ou nem isso. Existem pequenos procedimentos que o paciente descansa no final de semana, na segunda-feira está trabalhando. E sem cicatrizes e com um efeito estético muito melhor do que era antigamente. Sem dor, que é mais importante. Se tiverem mais alguma dúvida, principalmente na área de realidade aumentada, acesse o site www.livredevarizes.com.br e lá existem textos explicando melhor o que eu tive que falar aqui em 3 minutos. Sempre um fã seu na ciência e tecnologia. Obrigado. Você também não fica atrás. Quero falar a você, telespectadores, um pouco da equipe multidisciplinar Contatori. A produção vai colocar um vídeo e nesse vídeo nós estamos colocando um implante. Esse implante que nós estamos colocando, ele tem superfície quimicamente ativada. Ele libera fatores de crescimento e esses fatores de crescimento fazem com que essas células mesenquimais que vocês estão vendo aí no vídeo se aglutinem. E aglutinadas elas começam a formar o que nós chamamos de a primeira fase, que é a matriz orgânica óssea. Logo em seguida, para que haja a possibilidade dessa formação de matriz orgânica óssea, é necessário células vermelhas, que chegam até essa região trazendo oxigênio. Num segundo estágio, você observa que está essas células circulares, que são as células de pluripotência induzida que nós colocamos junto com os implantes, e elas se transformam em osteoblasto. E essa célula circularzinha que você acabou de ver.
e ela vai o quê? Mineralizar e cristalizar a matriz orgânica óssea formada até a segunda semana. E dessa forma, no final, nós temos já, depois de uma semana ou 2 semanas, abrimos, tiramos o tapa implante e colocamos um componente protético e terminamos com o dente parafusado sobre o implante. Gostaria de deixar a vocês o site da equipe multidisciplinar Contatori, que é o www.odontologiacontatori.com.br, e o nosso e-mail, que é o contatori@odontologiacontatori.com.br. Teca Jorge, o seu contato. Meu contato é Teca Jorge, Teca com K, Jorge, e vocês podem acessar no Google. Aí você lá, quando você coloca Teca Jorge, já vai aparecer. Teca Jorge Sensitiva, Teca Jorge Escritor, enfim. E aí você já entra no blog, onde toda semana eu coloco uma matéria nova, um material novo, sobre algum assunto que a gente conversou aqui. E tem o Facebook, que é uma parte que é pública, onde você pode entrar e ter acesso a todas as informações, receitas, orações, enfim, a várias coisas, tá bom? Muito obrigado. Novamente seu contato, Dr. Márcio. livredevarizes.com.br. Lá tem e-mail para perguntas e dúvidas, tem tudo que precisa saber. Quero deixar a vocês também o telefone da equipe multidisciplinar Contatori, que é o 50 55 10 15. 50 55 10 15. E agradeço a participação dos convidados que muito contribuíram para o conteúdo desse programa. Desejamos a vocês um final de semana com a família e com Deus. Até o próximo sábado.